Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha eu aqui mais uma vez, professor Celso Ramos, para mais uma aula de biologia do Fica em Casa Aprendendo. E nessa aula de biologia de hoje, nós vamos falar um pouco sobre a formação do universo e do sistema solar. Talvez você tenha visto esse assunto sendo trabalhado em outra disciplina, no caso física, né? Só que a física ela estuda sobre a formação do universo um pouco com maiores detalhes, tá? Nós vamos tentar trazer um pouco desses aspectos da física, mas a gente vai tentar ver onde é que a biologia se encaixa, porque a vida ela necessita dos componentes que foram formados a partir do universo, né? E o universo ele teve a sua origem, e a gente tem que entender um pouco sobre essa teoria a respeito da origem do universo. Bem, o meu objetivo aqui não é impor, né, que essa teoria é a teoria que deve ser aceita. Muitos acreditam que o universo ele foi formado de uma outra maneira. Mas a gente vai falar um pouco sobre a teoria da formação do universo, que é mais abordada pela ciência, né, pelos cientistas. Então, a gente precisa, antes que a gente critique alguma ideia, a gente precisa conhecer sobre essa ideia, tá? A gente conhece para depois levantar a opinião própria. Tá ok? Então, meu objetivo aqui é apenas explicar para vocês o que a teoria da formação do universo ela fala, tá bom? E aí a gente vai falar sobre as tradições antigas, né? Os povos antigos, como que eles acreditavam que o mundo e todos os planetas foram formados. A gente vai falar sobre essa teoria que é mais aceita, que é a teoria da grande explosão, mais conhecida como Big Bang, tá? E a gente vai falar sobre a origem do sistema solar. Bem, o sistema solar, o nosso sistema solar, ele foi formado bem depois, segundo a teoria do Big Bang, ele foi formado bem depois que o universo começou a surgir. E a gente vai falar aqui de uma forma bem superficial, a gente não vai detalhar tanto, tá? Como eu já falei para vocês, a gente vai falar de forma bem superficial como que esse sistema solar foi formado, como que os planetas se formaram, e a gente vai explicar para vocês quais são as condições que permitem a vida na Terra, porque o nosso planeta, atualmente ele é conhecido como o único planeta, né, que tem vida. A gente ainda não tem nenhuma evidência de que tenha vida em outros planetas. Até então a gente só sabe que o nosso planeta, o planeta Terra, possui vida. E a gente vai tentar detalhar aqui para vocês quais são as condições que o nosso planeta apresenta para que ele possa ter vida, tá? Já que a gente está estudando a biologia, a gente tem que entender por que a vida é possível no planeta Terra, tá? Bem, os povos antigos, eles sempre acreditaram em um criador, né? Como teria surgido o universo? A gente tem várias tradições, né? Nós temos o mito da criação segundo os aborígenes. Aqui nós temos uma imagem tentando contar essa história de como que a criação aconteceu. Nós temos sobre a criação segundo a Bíblia, que é a mais conhecida por nós, né? Muitas pessoas acreditam, o nosso país, principalmente, ele é maioria cristão, tá? E acredita na história da Bíblia, que todo o universo foi formado por Deus, né? E esse Deus superior, né? O grande arquiteto, ele criou inclusive o homem, tá? Agora, de onde foi que surgiu essa ideia de Big Bang, né? E como foi que se criou essa teoria do Big Bang? Como eu já falei para vocês na aula de metodologia científica, método científico, eu explico para vocês nessa aula existe uma diferença entre teoria. Existe uma diferença entre teoria e hipótese, tá? Teoria, lei e hipótese. São três coisas diferentes. E agora a gente vai falar que o Big Bang é uma teoria, tá? Uma teoria ela é baseada em várias hipóteses que tentam explicar um evento geral. Por exemplo, o evento que a gente está tentando falar aqui é a origem do universo. Então, a teoria do Big Bang ela é a mais aceita atualmente. A elaboração dessa teoria foi uma consequência direta do grande desenvolvimento da física e da astronomia no início do século XX. Tá? Nós temos aqui
como fatos que puderam ser levantados para tentar defender essa teoria, nós temos as equações de Albert Einstein, através da sua teoria da relatividade, tá? Que eu não tenho propriedade para falar sobre essa teoria para vocês, mas ela fundamenta bastante sobre a origem do universo. Nós temos também como elementos que podem ajudar a corroborar para essa teoria as observações por telescópio, tá? E essas observações, utilizando esse aparelho, eles perceberam que as galáxias, né, os planetas, eles estão em processo de expansão, ou seja, eles estão se afastando cada vez mais. Isso significa dizer que se eles estão se afastando, no passado bem remoto, eles estavam mais juntinhos, tá? E essas essas ideias, né, esses fatos, eles terminam mostrando, aliás, a gente pode chegar a uma conclusão de que um dia tudo estava em um ponto localizado e desse ponto todas as coisas puderam sofrer uma grande expansão, tá? Que é justamente o que baseia a teoria do Big Bang. O universo teria começado com um grão primordial ultra denso que teria explodido há cerca de 13,5 bilhões de anos atrás, dando origem ao espaço-tempo e a toda a matéria e energia que existe no universo. Segundo Georges Lemaitre e George Gamow, esses dois caras aqui, eles formularam essa teoria do Big Bang. Então, só resumindo o que eu acabei de ler para vocês, ele explica que todo o universo estava concentrado em um ponto muito denso. Imagina a massa de todos os universos, aliás, a de todo o universo, contendo todas as galáxias e planetas, tudo estava concentrado em um ponto. E como nós sabemos, na física diz que quando eu tenho um ponto com muita massa, esse ponto ele tem uma grande gravidade. E aí, em determinado momento, né, aconteceu ali uma grande explosão. Aí você me pergunta, mas como isso é possível, né? Ter um ponto muito pequeno com a massa tão grande acumulada nesse ponto. Nós sabemos que, por exemplo, os átomos, eles são formados por um núcleo e ao redor desse núcleo existe a eletrosfera, tá? E a química diz que toda a massa de um átomo está localizada no núcleo e não na eletrosfera. E existe uma outra fala também dos químicos que eles dizem o seguinte, que se o tamanho do núcleo de um átomo fosse do tamanho de um grão de areia, a periferia do átomo estaria localizado a vários quilômetros do núcleo. Ou seja, é um ponto muito pequeno o núcleo de um átomo. E toda a massa dele está nesse ponto. Então, se isso pode acontecer com um átomo, teoricamente poderia acontecer também com esse ponto que estava localizado ali, que formou, né, o universo por meio desse tal chamado Big Bang, tá? Então, nós tínhamos aqui como ele diz aqui, um grão primordial, né? Esse grão primordial acumulava toda a massa, segundo a teoria do Big Bang, acumulava toda a massa do universo. Ainda não existia universo, tá? Nos primeiros segundos após o Big Bang surgiram as partículas subatômicas. Então, quando acontece essa grande explosão, ainda não existe planeta, não existe galáxia, nada. Apenas partículas subatômicas. Que partículas são essas? Vamos lembrar que o átomo ele é formado pelos prótons, pelos nêutrons, pelos elétrons. Então, essas partículas, né, prótons, nêutrons, elétrons, estavam todas espalhadas. E a temperatura era muito alta. Ao passo que foi o tempo transcorrendo, esses componentes subatômicos eles foram se juntando. E aí, a teoria diz que formaram-se os primeiros átomos, tá? 380 mil anos depois, os elétrons e núcleos se combinaram a átomos, tá? Se combinaram em átomos. E aí, pessoal, segundo a teoria, fala que 300 milhões de anos depois iniciou-se a formação das galáxias e estrelas. Ou seja, os átomos eles foram se aglomerando, foram originando componentes cada vez maiores, porque essa aglomeração formou os primeiros elementos químicos, tá?
que puderam formar as primeiras rochas e planetas, foi gerando ali os gases, né? E todas essas estruturas foram dando origem a planetas, a estrelas, tá? E aí 9 bilhões de anos depois ocorreu a formação do sistema solar e do planeta Terra, segundo a teoria do Big Bang, tá? Bem, como nós sabemos, nós vivemos num sistema solar. Temos o Sol, que é uma estrela, tá? Comparada com outras estrelas do universo, ela é uma estrela pequena. E ao redor dessa estrela, que é o nosso Sol, nós temos ali planetas orbitando essa estrela, formando o nosso sistema solar. E o Sol é uma das 100 bilhões de estrelas que constitui a galáxia espiralada chamada Via Láctea, tá? Esse Sol ele teria surgido há 5 bilhões de anos a partir da compactação de uma nebulosa. Uma nebulosa, pessoal, ela é como se fosse uma nuvem, né? Um acúmulo de gases e poeira que teriam se acumulado, né? Gerando a estrela, tá? O Sol teria surgido de nebulosas. Eu tenho uma imagem aqui de uma nebulosa, ela são chamadas de pilares da criação, tá? Ela está localizada na nebulosa da Águia. Ela está localizada muito distante do nosso planeta, mas a gente tem uma noção de que esse local aqui, segundo os cientistas, né, os astrônomos, eles falam que este local é um local de formação de estrelas, tá? Porque nós vamos encontrar aqui nuvens constituídas principalmente por hidrogênio, tá? Que tem H2, é hidrogênio, e grãos de poeira, tá? E nesse local é onde nascem estrelas. Ok, pessoal? O nosso Sol, por exemplo, ele é uma estrela, como eu já falei para vocês, e é constituída. O que vai ter lá, pessoal, não é fogo. Muitas pessoas acham que o Sol está pegando fogo, mas ali acontece um tipo de reação química. São reações químicas que gera muita radiação, tá? O tipo de reação química que acontece lá a gente chama de fusão nuclear. O Sol ele é constituído por hidrogênio e por gás hélio. Então, nós temos aqui hidrogênios que se fundem, tá? Eles se chocam entre si. E quando isso acontece, esses elementos hidrogênios eles vão formar um núcleo apenas, um único átomo. Aqui é um hidrogênio chamado trítio, porque ele tem um próton, tá? E 2 nêutrons. Aqui eu tenho o deutério, um próton e um nêutron, tá? Então, deutério porque são 2 partículas nucleares. Aqui eu tenho o trítio porque são 3 partículas nucleares. Vejam que quando elas se fundem, né, acontece a reação de fusão nuclear. E forma-se um átomo com 2 prótons. E o elemento químico que tem 2 prótons é o gás hélio, tá? Então, aqui, de 2 átomos de hidrogênio, formou o gás hélio. Então, por fusão nuclear, o hélio é formado e nesse processo ocorre uma liberação muito grande de energia, que é justamente a radiação que é liberada no Sol. Então, essa energia que é produzida pelo Sol é justamente por conta dessas milhões de reações que acontecem o tempo todo. Hidrogênios são convertidos em gás hélio, tá? E aí essa radiação ela chega no nosso planeta e alimenta as cadeias alimentares, né? Nós sabemos, pessoal, que as cadeias alimentares ela é na verdade um fluxo contínuo de energia, onde a energia que é vinda do Sol ela é capturada pelos indivíduos que são produtores, tá? Estão no primeiro nível trófico da cadeia alimentar. Quem são os produtores? As plantas, né? As algas, algumas bactérias fotossintetizantes. Elas conseguem capturar a energia que é luminosa e converter essa energia luminosa em energia química. Essa energia química vai fazer parte, por exemplo, das células dessa planta aqui, por exemplo. E que depois ela vai servir de alimento para quem? Para um animal que é consumidor primário. A energia que estava contida no corpo da planta, agora ela é transmitida para esse consumidor primário aqui, que é um herbívoro, por exemplo. Lógico, esse herbívoro, para ele sobreviver, ele gasta energia. Mas uma parte dessa energia que ele consumiu fica armazenada onde?
na sua carne, né? Na gordura que faz parte do corpo dele. E, consequentemente, essa energia ela vai ser passada para um animal que venha se alimentar desse indivíduo que é um herbívoro, tá? Um animal carnívoro. Então, veja, a energia do Sol, que era energia luminosa, foi convertida em energia química. Essa energia química saiu da planta, foi para o corpo do animal que se alimentou dessa plantinha aqui, e ela passou para o animal que é carnívoro, e assim sucessivamente. Então vocês percebem que a vida no nosso planeta ela depende principalmente do Sol, tá? Se não fosse o Sol, nós não seríamos vivos, porque nós precisamos nos alimentar. E a energia, a gente se alimenta porque a gente precisa obter energia. E essa energia veio diretamente ou indiretamente do Sol, tá? Então é isso. Agora falando sobre a origem dos planetas, tá? Os restos de nebulosas que formou o Sol permanecem girando em torno dele, né? Lá no momento da formação do Sistema Solar, uma parte da nebulosa formou o Sol e o restante daquela poeira ficou circulando ao redor do Sol e ela foi gerando, pessoal, aglomerados. Esses aglomerados, como vocês podem ver nessa imagem aqui, foram gerando os planetas que circundam aqui o Sol, gerando aqui o Sistema Solar, tá? Então, os restos de nebulosa que formou o Sol permanecem girando em torno dele, como uma nuvem gasosa em torno de um caroço compacto, quente e brilhante. E aí, ó, antes, aqui, ó, o Big Bang, ocorreu aqui, ó, a formação da Via Láctea. Lá na Via Láctea nós temos aqui a formação do Sistema Solar, e esse Sistema Solar só foi formado por causa dos aglomerados que formaram o Sol e os planetas que ficam orbitando esse Sol, tá? Esse Sol, né, o nosso Sol, ele apresenta, na verdade não é o Sol, o nosso planeta em si, que é pertencente ao Sistema Solar, ele apresenta condições necessárias para a vida, tá? Nós estamos numa posição tão privilegiada no nosso universo que nos dá até mesmo a interrogação: será que não foi algo planejado? O planeta ele está no lugar tão exato que ele traz muitas condições para a vida, tá? Que eu vou apresentar aqui para vocês. Aí cabe a vocês acreditar ou não na teoria aqui do Big Bang, tá? Mas quais são as condições que permitem ao nosso planeta proporcionar a vida? O planeta ele recicla carbono, que é uma substância necessária para a vida. O carbono ele faz parte da constituição química do corpo dos seres vivos, tá? A camada de ozônio que bloqueia os raios nocivos, ela está presente na nossa atmosfera. Imagina que nosso planeta ele tem ali, ó, uma camada de proteção que faz com que, por exemplo, raios ultravioleta não consiga penetrar. Esse tipo de radiação aqui ela é muito nociva para a nossa saúde, tá? Nós temos, pessoal, uma lua para estabilizar as oscilações do nosso eixo. Tá? A lua não está ali apenas para ficar embelezando o nosso céu, não. Ela dá essa estabilidade, tá? Principalmente nós sabemos que o nosso planeta ele tem uma certa curvatura. E isso vai influenciar o nosso clima, tá? Aí nós temos o solstício de inverno, solstício de verão, ok? Então a lua serve para isso. Além de controlar também, pessoal, a maré, tá? O processo de maré é controlado pela gravidade da lua. A superfície, nosso planeta apresenta superfícies diversificadas e suportam muitas formas de vida. Então, como nós temos uma superfície localizadas em diferentes latitudes e longitudes, isso vai gerar uma variabilidade de seres vivos muito grande. O campo magnético desvia as tempestades solares. Inclusive, nós temos aí a aurora boreal, ela é o resultado da atuação da nossa atmosfera protegendo o nosso planeta, né? O campo magnético protegendo o nosso planeta contra os ventos solares. A distância do nosso planeta está no local certo em relação ao Sol. Existe uma distância segura dos gigantes gasosos. O Júpiter e Saturno eles terminam sendo como planetas que nos protegem contra a ação de asteroides. O Sol é uma estrela estável e duradoura,
planetas gigantes que nos protegem à distância. O nosso Sol protege-nos dos detritos galácticos. Então, nós temos muitas características boas para o nosso planeta. Espero que tenham entendido e aguardo vocês na próxima aula. Tchau, tchau.